Sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP. Estamos recebendo em nossos estúdios o ex-vereador Rodrigo Ramos Soares. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Herbal, a TV Paulo também pela oportunidade. É uma grande satisfação em sempre estar aqui prestando contas, falando um pouco também do que estamos fazendo hoje, do que nós fizemos na atuação como parlamentar aqui na nossa cidade de Cubatão. E obrigado pelo convite. O Rodrigo, ele sempre atende o nosso convite, é a terceira vez que ele retorna no nosso programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Obrigado. O Rodrigo, ele é ex-vereador, 2017 a 2021, né, Rodrigo? Foi reeleito em 2021, né? Presidente da Câmara em 2017, assim como seu pai, né? Saudoso Azolino Soares, foi presidente da Câmara também, né? E você é presidente do PSB, Cubatão, é isso? Correto. Fui vereador inicialmente no ano de 2017, eleito primeira vez no ano de 2016. Depois já fui eleito como presidente da Câmara naquele já momento, 2017, né? De forma unânime por todos os vereadores, na posse, dia 1º de janeiro de 2017. Fui presidente da Câmara 17 e 18, o primeiro biênio. O presidente da Câmara até hoje, da história da cidade, mais jovem. Mais jovem. Mais jovem até hoje. Espero que batam o recorde, né? Sempre torço que venham jovens para a política. É importante. Importantíssimo. Importante. Tá? Mulheres em especial, porque nós temos uma ausência muito grande de mulheres não tem mulher na política. Câmara hoje, Rodrigo? Hoje não tem nenhuma eleita diretamente, né? Temos a ex-vereadora Jaqueline, que é a primeira suplente nossa amiga também. Jaqueline. Mas eleita diretamente não. Fui reeleito vereador no ano de 2020 e na época eu fui o segundo vereador mais votado. E nesta última eleição não disputei uma vaga para a Câmara, no Legislativo, e fui candidato a prefeito de nossa cidade. Rodrigo, fala um pouco dessa experiência de candidato a prefeito pela primeira vez e quase você vence a eleição, Rodrigo. Uma diferença de apenas 567 votos. É isso mesmo, Rodrigo? Sim. Primeiro, uma grande honra, né, de ter certeza. exercido 8 anos no mandato de vereador, da cidade onde eu nasci, da cidade onde eu moro, onde constituí minha família, da cidade onde eu vi o meu pai, o ex-vereador saudoso alemão, em que eu tenho uma grande honra e uma grande responsabilidade por carregar esse nome, né? Então acompanhei o meu pai desde lá do primeiro momento dele, de 2001, que ele foi vereador por 3 mandatos, e ali eu já fui adquirindo uma experiência, porque eu sempre acompanhei ele, sempre estive ao lado na questão técnica, sou advogado de formação também, me formei em 2006, advogado aqui na nossa cidade, fui um dos advogados mais jovens aqui da cidade de Cubatão também, com 22 para 23 anos de idade, tenho 42 anos de idade hoje. Então fui adquirindo essa experiência inicialmente com meu pai, na assessoria, acompanhando ele. E quando fui eleito vereador, eu entrei sabendo o que fazer. Eu entrei preparado, com projetos. E em 8 anos, como funcionava. Como o funcionamento da Câmara, e não é por acaso que eu fui presidente da Câmara, tendo conhecimento técnico do funcionamento. Fui um dos vereadores que mais apresentou projetos na história da cidade de Cubatão. Na história, Rodrigo? Na história. Foram mais de 2.000 projetos apresentados de minha autoria, várias leis importantíssimas que foram marcos aqui na cidade. Por exemplo, a iniciativa das emendas impositivas, é uma lei de minha autoria, que iniciou lá em 2017 e que fomentou e movimentou grande parte da cultura, do esporte, da educação da cidade, até pela ausência do Poder Executivo. Deu mais voz aos vereadores, né? Mais voz, mais autonomia, e sempre fiz a minha parte na vereança e adquirindo essa experiência para colocar meu nome e respondendo a pergunta como candidato a prefeito da nossa cidade. E da experiência que eu obtive desde 2001 até o exercício de 2 mandatos como vereador, presidente da Câmara, eu me senti muito tranquilo e até hoje me sinto quando eu coloquei meu nome como candidato a prefeito da nossa cidade e fui contemplado com quase 27 mil votos. 27 mil votos, Rodrigo. 26.613 votos, foi uma pequena diferença do prefeito que foi eleito e desde ali a população entendeu o nosso recado, a nossa proposta de reconstrução da cidade de Cubatão, de que a nossa cidade não tem que se contentar, a nossa população, com pouco que é oferecido, e digo no sentido de políticas públicas, de termos uma saúde deficitária, uma educação que não funciona direito, a cultura e o esporte da cidade sempre foi uma grande base deixada de lado, não colocada como prioridade, o nosso servidor público, que já foi um dos melhores avaliados do estado de São Paulo, hoje ao contrário disso. É um orgulho ser servidor da prefeitura hoje em dia. Com projetos inovadores, no qual apresentamos o nosso plano de governo, porque eu sempre deixei claro para a nossa equipe que nos acompanha e que o que seria apresentado para a cidade, nosso plano de governo, não seria algo genérico, não seria algo para cumprir legislação, cumprir tabela, para registrar no período eleitoral.
Foi algo no qual eu apresentei, me preparei e implantaríamos na cidade de Cubatão, porque eu quero ser cobrado por aquilo que eu apresentei. Não iludir a população com projetos que não possam ser executados. Então nós tivemos a responsabilidade, e temos até hoje, tá? E é por isso que a população entendeu a nossa proposta e nós, como foi dito pelo senhor, quase fui eleito prefeito da cidade. Foram alguns detalhes, né, em que no percurso aí de uma eleição em que nós não temos o apoio da administração e nem quero dessa atual administração do ano anterior, né? Nós seguimos um caminho independente do fato que eu falei de não concordar com pouco que está sendo oferecido, mas nós demos um recado muito importante. 60% da cidade é contra o modelo de gestão que está instalado. E é isso que nós temos que ter essa consciência de que temos a responsabilidade de continuar cobrando, eu falo isso como cidadão hoje, para que tenhamos um serviço público eficiente. Porque a cidade de Cubatão, Aderbal, ela fica entre as 100 maiores rendas per capita do país. Do país. Não podemos nos contentar em que na ponta a população, e sabe o que eu estou falando aqui, sabe e comprova do que eu estou falando, que aguarda 4, 6 meses para um exame de sangue. De ter uma lista reprimida que em algumas unidades básicas de saúde passa de 1.000 pessoas aguardando um exame de sangue na cidade. Ainda está assim, Rodrigo? Está assim e, infelizmente, me parece que não tem um fluxo correto. Porque se chega ao ponto de ter uma lista desse tamanho de espera de procedimentos básicos, de exames básicos, tá? Imagina para uma cirurgia complexa na cidade. Imagina para aquele que está na ponta, que depende de realizar um exame de sangue para fazer um procedimento cirúrgico, que demora 3, 4 meses. Quando for fazer o procedimento cirúrgico, já se agravou o problema e tem que se refazer o exame, que é o início de tudo. Aquele exame já se perdeu, tem que fazer outro exame. Não falta dinheiro para a política de show na cidade de Cubatão, em que passamos agora aí por um processo de aniversário da cidade, que tem que realizar sim algum atrativo, não sou contra isso, mas não realizar 5 dias de shows e gastar praticamente 5 milhões de reais e a população esperando e aguardando 3, 4 meses para fazer um exame de sangue na cidade. Não fecha a conta. Não é o momento da cidade de Cubatão. O momento da cidade de Cubatão é de primeiro ter o básico, de que esse dinheiro tão grande na cidade retorne para o povo de forma eficiente, preservando o direito de cada um. Não é fazer favor. Não tem que depender do político para você ter acesso a um exame médico, a uma consulta médica, acesso a trocar uma lâmpada da rede pública, em que nós pagamos por isso. Entende? Então, este recado que eu passei para a população, e a população deu o recado nas urnas, que nós temos que ter um serviço público eficiente e que respeite as pessoas, que respeite nossos direitos e que não fiquemos dependendo de político para preservar os nossos direitos. Então, essa responsabilidade eu sei que eu tenho, eu continuo e não vou parar. Eu vou continuar lutando por isso. Rodrigo, vamos chamar um intervalo? Daqui a pouco voltamos com o ex-vereador Rodrigo Ramos Soares, o Rodrigo Alemão. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. E voltamos com o ex-vereador Rodrigo Alemão. Ô, Rodrigo, na campanha passada, além de você, teve mais uns 3 candidatos a prefeito, né, algumas oposições aí, que muita gente, vendo as pesquisas, você em segundo lugar, e como o fato de Cubatão não ter um segundo turno, as pessoas ficavam torcendo para que houvesse uma junção de forças ali, de oposições, para tentar ganhar a prefeitura, unindo ao seu nome. O que dificultou, Rodrigo? Por que não houve essa junção das outras candidaturas em torno do seu nome, que era, segundo as pesquisas, o segundo colocado? Acho que essa eleição deixou um recado muito grande para a população. 60% da cidade é contra o atual governo,
se juntar a minha votação, porque foi 0,4 de diferença. 0,4. E se Não você chegou nem analisar 0,5%, a Rodrigo. minha somatória da votação com os demais candidatos da oposição, né, passa-se de 60%, ou seja, 60% do povo desaprovou o modelo de gestão no qual se dá continuidade hoje, porque o eleito, né, o prefeito, ele fez parte do governo anterior, tá, e foi apoiado pelo governo anterior. Então, ficou uma lição muito clara de que, por Cubatão ser um turno, tá, a divisão do voto da oposição acaba favorecendo a máquina, favorecendo aquele que está no poder, e quem estava no poder e continua tinha a desaprovação do governo, né? Eu lamento de não ter ocorrido uma união, né? Porque era o que Cubatão esperava, que Cubatão queria, tá? Eu busquei fazer essa união em diálogos em um projeto de cidade, Independente do nome que estaria ali escolhido, tínhamos que ter uma união em prol da sociedade cubatense, de mudar os rumos da cidade de Cubatão. Não ocorreram, é difícil responder o porquê, acho que os outros que têm que responder, né? De minha parte, eu tenho esse entendimento que é necessário ter essa união ainda, né? Porque passou um processo eleitoral, mas já se inicia um outro, né? Verdade, em prol de um projeto de cidade. E nós tivemos agora uma recente, na verdade, uma discussão de alteração da legislação para acabar até com reeleição no Executivo. O próximo prefeito eleito... Está no Congresso essa discussão também. Os próximos prefeitos, governadores e o presidente da República não ocorrerá mais a reeleição. Isso já é um caminho sem volta, já foi aprovado na Câmara, o Senado já aprovou em algumas comissões. Então, me parece que já tem um entendimento consolidado quanto a isso. Eu sou a favor, eu sempre falei isso. Inclusive para o Legislativo. Não tem que fazer carreira no Legislativo. 5, 6 vezes vereador. Não é profissão, é vocação tem que ter um limite, política. Rodrigo. Eu tenho minha profissão que 3 sou advogado. vezes, 2 vezes, seria... Né, fica se manter lá 5, 6 vezes. Exatamente. Político não é profissão, tá? Então, a legislação deveria impedir, inclusive, de reeleições no Legislativo. Para vereador, para deputado, para senador, etc. Né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona ainda. E foi o caminho que eu segui. Eu poderia vir para uma reeleição no terceiro mandato. Acredito que seria mais tranquilo, né? Eu segui o caminho mais difícil, mas para abrir espaço para que outros venham, novas lideranças, jovens, como eu disse, eu quero que assumam lá mais jovens do que eu como presidente da Câmara, para que faça melhor até. Você já tem esse pensamento, né, Rodrigo? Ele não conseguiu candidatar pela terceira vez. Não tem que se perpetuar no poder, é transitório, é passageiro. Eu fiz minha obrigação, cumpri com a minha parte no Legislativo e coloquei meu nome para o Executivo e da mesma forma farei em 2028. Né? Então, eu busquei essa união, não aconteceu, eu acho que a população começou a entender esse processo, tá? No sentido de que me parece que eu que era o prefeito da cidade. Eu que era atacado nos debates. Foi muito estranho aquele debate, Rodrigo. Então assim, acho que o que está acontecendo agora está demonstrando e trazendo uma clareza do processo eleitoral que a gente passou, né? Mas eu continuo com o entendimento... Você se refere a nomeações de candidato da oposição, Rodrigo? Acho que a população está vendo o que está acontecendo, né? Mas com tudo isso, eu continuo, tá? E estou aberto para ter um diálogo, para unir as pessoas em torno de um projeto de cidade. Porque nós não podemos, repito o que eu falei no bloco anterior, concordar com o pouco que é oferecido para a cidade de Cubatão, de uma cidade tão rica, mal gerida e que a renda, essa riqueza não chega até a ponta na população. Rodrigo, só esclarecendo ao telespectador, né, que Cubatão é o primeiro turno porque não tem acima de 100 mil pessoas, né, para que 100 mil eleitores, né? Isso? Na verdade, acima de 200 mil eleitores. Acima de 200 mil Exatamente, eleitores. Para que tenha um segundo turno, tem que ser acima de 200 dificilmente, mil Edebal, até pegando o gancho nisso, nós não vamos conseguir porque o último censo, o município de Cubatão, fruto da má gestão instalada, foi o que mais perdeu moradores da Baixada Santista. Está caindo no município. E olha só, que contradição. Uma das cidades mais ricas do país, que era para estar crescendo, trazendo famílias, as famílias cubatenses estão indo embora da cidade, mesmo pagando uma carga tributária maior nas cidades vizinhas, mas buscando qualidade de vida, o que eu vivi, nós vivemos há décadas atrás, não é? E nos meus 42 anos de idade, eu só via a nossa cidade indo ladeira abaixo. Então nós não podemos nos contentar com isso. Se tivéssemos uma cidade que tivesse problema financeiro, orçamentário, eu ficava quieto. Mas não. Ano após ano, a cidade de Cubatão é superavitária, entra mais dinheiro do que o previsto em caixa. É uma cidade que passa, com a renda de superávit, etc., de quase 2 bilhões direto de orçamento aqui da cidade. Então eu comparo muito, Anebal, que é a Ferrari que está na garagem e que não sabe dirigir. É o município de Cubatão. Os gestores aí, né, o atual, aquele que ficou 8 anos, este grupo, tá, não sabe dirigir a Ferrari, que é a cidade de Cubatão.
e era para estar todo mundo passeando nessa Ferrari, no bom sentido, no sentido de que tenhamos um serviço de saúde adequado, de educação, de conservação da cidade, tá? Um salário digno para os nossos servidores públicos, geração de emprego e renda. Tá? Infelizmente, não é o que a gente vê de fato acontecendo. Rodrigo, porque é uma cidade com apenas 112 mil habitantes, com uma renda dessa, é uma renda per capita muito alta mesmo, Rodrigo. Muito. Muito alta. Muito. Tinha que ter muito mais benefícios. Muito mais. E não acontece porque as prioridades estão invertidas, a máquina pública é inchada, todo mundo acompanhou aí no final do mandato anterior criação de vários cargos, secretários adjuntos, que é tudo que é secretário adjunto, foi titulado até um prefeito adjunto. É verdade. Foi titulado o prefeito adjunto da cidade. Não foi eu que falei, foi o presidente da Câmara em uma entrevista, né? Então é adjunto para tudo quanto é lado, tá? E aí é o dinheiro que era para estar voltando para a saúde, para a educação, acabam para pagar compromissos políticos que a gente está vendo aí, nomeações absurdas acontecendo na cidade de Cubatão. Com uma população tão pequena, havia necessidade desse secretário adjunto, Rodrigo? Na minha opinião, em algumas situações, tá? Como educação, uma de gestão, agora em todas as secretarias, para virar um cabide de emprego, fizeram um cabide de emprego, tentaram, na verdade, até na Guarda Municipal, lá em 2023, em que o prefeito anterior encaminhou um projeto de lei para a Câmara, e a Câmara aprovou naquele momento, eu votei contra, falei que estava tudo errado, falaram que era fake news que eu estava falando, etc, etc. Eu representei no Ministério Público, o Ministério Público entrou com uma ação contra o município, porque criaram um cabide de emprego na direção da Guarda Municipal, em detrimento dos nossos guardas municipais concursados, que deveriam ocupar aqueles cargos. Aí agora saiu a decisão final do processo que eu entrei, né, com o Ministério Público, determinando que a Prefeitura refaça a estrutura administrativa, o organograma da Secretaria de Segurança Pública na Guarda Municipal, e o prefeito foi obrigado, que fez parte da gestão anterior, como chefe de governo e vereador que era também, né? E encaminhou para a Câmara o projeto, e aí a Câmara aprovou. Tá? De algo que eu alertei lá atrás, estava tudo errado. Tá? Da mesma forma que eu alertei da taxa de lixo, estava toda errada. Né? Aí todo mundo, quando chegou o carnezinho, sentiu no bolso, né, do que estava acontecendo. Alertei agora da possibilidade do aumento do IPTU, em que o secretário depois falou que vai acontecer para a área industrial em algumas áreas, e em especial da industrial. Ou seja, primeiro falou que não tinha aumento, depois falou que é da área industrial, que vai impactar a população da mesma forma, porque a gente já vive no país que tem uma das cargas tributárias maior do planeta. Do planeta, é verdade. Falar em aumentar carga tributária e aonde estamos fechando comércios na cidade de Cubatão, vai impactar a população. Porque se um comércio fecha as suas portas, se a indústria fecha a porta, perde postos de emprego, vai perder postos de emprego, vai diminuir a arrecadação da cidade, dos tributos municipais e ISS, por exemplo, que essa atividade gera, né? Ou seja, vai impactar. O que no projeto aprovado, que virou lei, tá? Não fala que é área industrial, deixou de forma genérica. Então eu alertei. Da forma que eu alertei na taxa de lixo, com muita responsabilidade, alertei referente à Guarda Municipal, outro exemplo, não me ouviram. Né? E alertei como cidadão, porque eu não tenho mandato mais. Alertei como cidadão, porque eu sei da minha responsabilidade e que eu represento quase 27 mil pessoas da cidade de Cubatão. Com certeza. Rodrigo, vamos chamar mais um intervalo? Daqui a pouco voltamos com o ex-vereador Rodrigo Alemão. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. E voltamos com o ex-vereador Rodrigo Alemão. Rodrigo, fala do seu momento atual, o que o Rodrigo está fazendo. O Rodrigo agora é assessor do deputado estadual Caio França, é isso?
Perfeito, Aderbal. Como eu disse no início, eu sou advogado de formação, né? Tenho um escritório estabelecido na cidade. E após a finalização do mandato como vereador, é óbvio que eu queria estar na condição de prefeito para implantar aquilo que eu apresentei para a cidade e executar as políticas públicas da forma correta. Mas Deus sabe de tudo, primeiro, né? E também a gente tem que respeitar o resultado, enfim, e dar sequência. Com certeza. E o que eu mais gosto de fazer da vida é servir as pessoas, ajudar as pessoas, ajudar a cidade, né? E fui convidado através do deputado estadual Caio França para fazer parte da sua assessoria, do seu grupo, da sua equipe. E aceitei esse desafio porque é uma forma de eu continuar trabalhando pela cidade de Cubatão. Com certeza. Também compartilhando essa experiência que eu adquiri no Legislativo, trazendo propostas a nível estadual, no qual contemplam toda a região, complementa até aquilo que eu tentei implantar na cidade de Cubatão, de algumas pautas, de alguns projetos, no qual hoje eu consigo dar sequência com o deputado estadual Caio França e dessa grande aliança que eu sempre tive também e continuo apoiando o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que é um grande deputado também. Ambos fazem um trabalho aqui na região do estado de São Paulo diferenciado. Esses dois deputados realmente foram muito bem votados em Cubatão também, né, Rodrigo? Muito bem votados sempre e correspondem trabalhando muito, né? Então foi uma forma que eu encontrei de continuar ajudando a cidade de Cubatão, ajudando o povo de nossa cidade e fazendo aquilo, como eu disse, que eu mais gosto, que é servir a população. E temos conseguido resultados importantes, né? Opa. Porque os deputados, eles têm emendas. Tem as emendas, essas assim como tem os vereadores, tem os deputados federal e estadual, Rodrigo. Exatamente. Essas emendas, elas podem ser destinadas para a cidade, para entidades que desenvolvem projetos importantes, como, por exemplo, Casa da Esperança, Casa de Emaús, a Banda Sinfônica, Banda Marcial da cidade. Então, eu encontrei dessa forma a possibilidade de... Você já ajudava esses grupos artísticos no seu mandato, com suas emendas, agora está conseguindo com os deputados, Rodrigo? Exatamente. Encontrei essa forma de continuar contribuindo para o desenvolvimento desse terceiro setor, que é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas importantíssimas para a sociedade, né? E conseguimos frutos já disso, né? Desse ano já conseguimos destinação de emenda tanto do deputado estadual Caio França, do federal Paulo Alexandre Barbosa para a Casa de Emaús, por exemplo, que faz um trabalho de acolhimento a pessoas em condição de rua, que estava fechado praticamente há 8 anos por não ter o apoio da atual administração, né? Estava ali trabalhando com emendas impositivas municipais. E fazem um belo trabalho lá, Rodrigo. Belo trabalho, um serviço de acolhimento às pessoas em condição de rua, agregado também a valores religiosos, né? Ou seja, é importantíssimo para a gente tirar a pessoa dessa condição e resgatar essas pessoas, né? Então a emenda do deputado Paulo Alexandre Barbosa conseguiu reabrir a Casa de Emaús esse ano por esse tipo de trabalho. Conseguimos carimbar uma emenda do Caio França, deputado estadual, no qual eu trabalho em conjunto, para a gente abrir uma nova unidade da Casa de Emaús da cidade. Vai ampliar a Casa de Emaús, então, Rodrigo? Vai ampliar em um terreno que já tem cedido pela Casa de Emaús pelo Estado, tá? Ali no 31 de março, de uma área do Estado, onde vai ter ali um espaço para fazer cursos profissionalizantes para essas pessoas acolhidas, Rodrigo. Uma emenda de R$350 mil. Conseguimos emenda para a Banda Marcial da cidade, para a associação que gere a Banda Marcial, para a associação que gere a Banda Sinfônica da cidade, 200 mil para cada uma delas. E fazem trabalhos nossos grupos artísticos aí, né, espetaculares. Aqui é uma vocação da cidade de Cubatão, que também é deixado de lado pela atual gestão, de tanto que eu trabalhei como vereador. Apresentei modelos da retomada de trabalho, só que infelizmente foi deixado de lado. Ou seja, nessa condição que eu estou hoje, eu continuo ajudando a sociedade cubatense, tá? E foi perguntado o que eu pretendo no futuro, né? Sim, Rodrigo. Rodrigo, é isso que a gente quer saber. Muita gente está perguntando. Eu converso com as pessoas que vou sobre o próximo entrevistado, né? Então, muita gente quer saber, Rodrigo, seus projetos futuros, se você é candidato a deputado estadual, a federal, se você é candidato a prefeito em 2028. Não, candidato a deputado não serei, tá? Não será. Sou muito questionado quanto a isso no dia a dia. Primeiro que quem me conhece sabe que eu sou pessoa de palavra. Palavra para mim, isso basta e você tem que cumprir, né? Então, eu já tinha uma palavra empenhada, até pelo trabalho que realizam pela região, ao deputado federal Paulo Alexandre Barbosa e ao deputado estadual Caio França, antes do resultado da eleição, pelo que já fazem no dia a dia aqui, para o Estado como um todo. Você ajuda eles? Sempre estive ao lado deles. Pessoas que eu confio, que trabalham muito, muito. E a prova são essas ações que eles fazem de emendas, etc. Né? E além de projetos de leis, etc., que apresentam leis importantíssimas de ambos. Então, esse fato somente para mim já bastaria. Tá? E o nosso objetivo é estar na condição de prefeito da cidade de Cubatão. Esse é o objetivo
em que nós traçamos para vir novamente candidato lá em 2028, tá? E continuarei trabalhando e conquistando esse espaço, mostrando para a sociedade cubatense em que tem aqui uma via segura, preparada, cubatense, que não estou aqui de passagem, não estou andando na feira, a população sabe disso, só em época de eleição, não vai me ver andando só em campanha, vai me ver na fila do CRIO, no dia a dia, né? Vai me ver na fila da padaria, Droga Raia, na padaria, vai me ver na feira o tempo todo, porque eu sou cubatense nato, nascido, moro aqui, minha família é de Cubatão, meu pai está sepultado aqui no cemitério de Cubatão e todos sabem aqui da forma que está sendo administrado o nosso cemitério, precária, Terrível, Rodrigo. né? Terrível, tá? Minha esposa é servidora pública, é professora da cidade de Cubatão. Minha irmã é servidora pública, ambas concursadas, tá? Aqui de Cubatão, né? Então, não estou aqui de passagem nem caí de paraquedas. Me preparei muito para colocar meu nome como prefeito e, da mesma forma, farei em 2028. Trabalhando, mostrando para a sociedade, para o povo cubatense, não se contentar com pouco que é oferecido. Não se contentem com migalhas. Não se contentem. Não se iludam. Não se iludam com políticas rasas, com uma política de perseguição, de opressão, de entrar no mandato já pensando quem vai ser o sucessor lá na frente. Pensem em um projeto de cidade, que temos que nos unir e colocar Cubatão no patamar que merece. Essa é minha obrigação, minha missão, tá? Minha missão, e eu vou seguir e tenho certeza em que o povo está entendendo o processo em que passamos e que estamos passando. Rodrigo, estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado, por as suas ações, por o seu trabalho, que você com certeza teve essa votação expressiva, tá? Boa sorte nos seus projetos, né? E deixa uma mensagem do nosso telespectador. Bom, primeiro agradecer, Derbal, a toda a equipe da TV Polo pela oportunidade, a toda a população cubatense, minha gratidão por ter quase 27 mil pessoas ido lá e apertado o nosso número na urna. Não vou desistir, sei da minha responsabilidade, venho muito mais preparado, porque a experiência, a derrota te prepara muito também. Com certeza. Né? Mas não vou desistir da cidade, continuo acreditando, continuo trabalhando para isso, contem comigo o tempo todo. O político passa, mas o cidadão cubatense Rodrigo continua e está à disposição de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Contem sempre, que Deus abençoe nessa caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. O programa Cidade em Foco SP chega ao seu final. Até o próximo. Hey,